Olá para você que acompanha a programação da TV Viçosa. Hoje é quarta-feira, estamos entrando no ar com mais um programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021. Essa que é a 91ª Semana do Fazendeiro da UFV. No programa de hoje a gente vai ter mais um episódio da Mini Fazenda, teremos o Torneio Leiteiro, a premiação do Torneio Leiteiro desse ano de 2021. Além disso, a construção de uma horta comunitária lá na propriedade do Dr. Sérgio, que a gente visitou ontem. Isso e muito mais agora no programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021. E para começar o programa de hoje, tem um bate-papo que eu fiz com o professor Edson Matiello, que é do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. A gente falou, entre muitas coisas, sobre como garantir a qualidade ideal no solo da sua propriedade. Confere aí! Hoje a gente vai conversar com o professor Edson Matiello, que é professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Ele trabalha com solos e nutrição de plantas e vai falar um pouco mais para a gente, né, dessa especialidade dele aí, que são, né, solos e nutrição das plantas. Tem muito a ver com a nossa vida, né, Matiello? Porque solos, planta e definitivamente chega de alguma maneira até a nossa casa. Então, qual que é a importância de se observar isso, né, nas culturas e no seu trabalho direto aí com a produção ou para que quer que seja que você vá usar o solo, qual a finalidade, né, que você vai usar o solo? É um bem, né, que nós temos, que tem múltiplas funções, André. Se a gente fosse listar aqui as várias funções que o solo tem, né, e que afeta diretamente a vida das pessoas. As pessoas que estão no campo, as pessoas que estão na cidade, né? Para começar de forma resumida, né, nós podemos dizer que o solo tem uma função aí importantíssima para receber, armazenar e reabastecer os lençóis de água, né? Então, uma função aí muito importante relacionado à água, né, à disponibilidade hídrica e toda a importância que isso passa a ter. O solo também é um meio de crescimento das plantas, né, André? E aí a gente tem, claro, uma produção de alimentos e fibras muito dependente, né, das condições do solo que nós temos em cada região. Então, o solo aí é um meio de crescimento dos vegetais, é o principal meio. Claro que nós podemos cultivar plantas sem ter o solo presente, é verdade, né? Hidroponia, sistemas aeropônicos, mas a grande produção de alimentos no mundo, ela ocorre no solo. Sim. Mas sobre essa importância de se observar, né, todas essas coisas que você está falando, quando vai se começar uma cultura de alguma coisa que seja uma planta, seja uma árvore frutífera, seja uma grande cultura, o que tem que se observar para que possa se começar, né, a fazer isso? Então, André, a gente tem vários fatores também a se observar, né, no manejo do solo, né, visando a produção agrícola, né, que foi esse último tema que eu abordei. Primeiro é preciso conhecer as características do solo, por isso que nós estudamos solos, né, a gente procura conhecer cada mínimo detalhe do solo para poder saber quais são os potenciais e quais são as limitações, né? Nós vivemos, né, Brasil, pensando em Brasil, clima tropical, né, é conhecido, nós temos solos que têm baixa fertilidade, são solos pobres, né? Então nós precisamos conhecer essas limitações que os solos têm em termos de nutrientes, disponibilidade de nutrientes, para poder corrigir de forma adequada aquilo que é limitante no solo. E um exemplo disso é, muitas vezes, solos pobres que têm poucos nutrientes disponíveis para o bom crescimento das plantas. E aí é importante conhecer também, né, fertilizantes que nós vamos usar para corrigir essas limitações do solo. Então, um bom manejo, ele primeiro parte de um conhecimento do solo, das características e de uma intervenção adequada em termos de reposição daqueles elementos, daqueles nutrientes que estão faltando. E nós fazemos isso por meio das adubações adequadas. Também é importantíssimo, André, destacar aqui, claro, não basta isso, nós precisamos ter um manejo do solo de tal forma que nós possamos produzir mais e melhor e manter a sustentabilidade daquela produção, né? Seja do ponto de vista econômico, ter quantidades, qualidade de alimentos produzidos, mas também
manter as características do solo, ter uma qualidade do solo. E aí nós vamos ter que ter muito cuidado, especialmente na nossa região, para que a gente não tenha solo exposto, sujeito à erosão, que talvez seja aí o pior processo de degradação do solo que nós temos aqui na nossa região, né? Perdendo o solo, perdendo a qualidade do solo. Então é importante ter um manejo para que não ocorra processos de degradação, como, por exemplo, a erosão, que eu destaco aqui ser um dos mais importantes da nossa condição. Então é preciso ter esse manejo, o manejo adequado da cultura, o manejo correto dos fertilizantes a ser utilizados, mas também manejo de culturas, muitas vezes de cobertura do solo, para que o solo não fique exposto. A gente costuma falar, André, com os produtores, que se a gente está vendo o solo, se nós estamos observando o solo, é porque alguma coisa não está bem no manejo, o manejo não está correto. Nós não devemos ter o solo exposto. Tem que ter sempre uma cobertura vegetal, seja uma palhada seca, folhas ou mesmo plantas ali, de tal forma que a gente não tenha o solo exposto, né? Então isso seria já um passo importante para manter a qualidade daquele solo. E no ramo das pesquisas, assim, né? Você que está dentro da UFV, professor, como é que está o Brasil e o mundo hoje, assim, se falando de solos, né? Nas novas tecnologias, o que tem de novo nesse espaço aí, quando a gente está falando de solos? Hoje eu destacaria, André, solos, nós chamamos de solos tropicais, né? Solos que ocorrem em regiões tropicais. Hoje nós temos uma discussão mundial importante. Esses solos, eles têm se mostrado cada vez mais, quando feito um manejo adequado, um manejo correto, mais produtivos, né? E o que se destaca atualmente são o que nós chamamos de sistemas de produção, em que agora eu tenho múltiplos cultivos no solo, muitas vezes 2, 3 culturas de grãos, né, ou outras culturas por ano, algodão, por exemplo, fibra. Então, esses sistemas de produção, o fato de estarmos num ambiente tropical, permite muitas vezes 2 a 3 colheitas por ano. Então isso tem ganhado muito destaque, porque agora eu consigo aumentar muito a capacidade produtiva desses solos. Isso é extremamente importante, porque isso faz com que o produtor tenha mais renda, tenha maior produção de alimentos, esse alimento sai mais barato para o consumidor e evita, principalmente, André, que nós tenhamos aí que abrir novas áreas de plantio, né? Então, o aumento da intensidade da produtividade nas áreas que hoje são atualmente cultivadas é um passo importante, inclusive, para a preservação ambiental. Então, eu destacaria isso porque eu acho que é o caminho que o Brasil tem que seguir, o manejo correto do solo para que ele possa produzir o seu potencial, né, nessas condições tropicais, e aumentar a renda do produtor e também termos produtos mais baratos aí. E falando de solos, vamos para um assunto agora que tem tudo a ver. Ontem você viu por aqui a Fazenda Oásis, do Dr. Sérgio, onde ele, em parceria com a Emater, implementa várias etapas de certificações para garantir produtos de qualidade produzidos ali na fazenda. Por lá também existe uma horta comunitária, onde os próprios trabalhadores plantam e colhem os alimentos que eles levam para as suas casas. Você confere agora. Quando eu vim trabalhar aqui, os funcionários começaram a querer fazer uma horta comunitária, só que a gente até então não tinha achado um lugar apropriado por causa da umidade, né? Tem tanque ali embaixo. Aí eu sugeri para o Sérgio deixar a gente fazer aqui, nesse espaço. A ideia deu certo, aí a gente começou a comprar as mudinhas e... Só que tem uma pessoa que cuida mais, né? Mas todo mundo colabora, questão do plantio. Isso aqui pra gente foi uma surpresa muito grata, porque foi a iniciativa dos funcionários, mas foi o incentivo do Sérgio, do proprietário, e eles compraram a ideia e acreditaram. Então hoje eles estão produzindo aqui, não usa agrotóxico, é diferente porque você usa o café, por exemplo. Mas café ele vai passar por todo um processo de preparo, depois ele vai ser torrado, moído, vai ser coado. Agora isso aqui é uma coisa de consumo in natura, que muitas vezes você passa aqui, pega, só leva, passa uma água e leva para o prato. Tem 6 meses, né, que a gente começou e a horta começou com poucas coisas e agora já está aumentando, a tendência é aumentar até mais.
Porque devagarzinho a gente vai comprando muda de outras hortaliças para plantar. Funciona, graças a Deus está funcionando. Os funcionários são bem maneirados, cada um pega o seu, não tem briga, não tem dono certo, cada um faz sua parte aqui. E a ideia melhor foi porque a gente está consumindo um produto que a gente conhece, né? Sem agrotóxicos, sem nada. Que a gente mesmo planta e leva para casa sem o consumo de estar consumindo algum veneno, alguma coisa. Então a preocupação grande que teve aqui é com essa questão, mas principalmente deles cultuarem o hábito de cultivar aqui. Não é nem muito pela questão, às vezes, econômica, lógico que para eles é importante, mas muito pela questão da segurança alimentar deles aqui e da importância do coletivo. E é um projeto para ser, com toda a sua simplicidade, que tem que ser concebida assim, dentro da realidade deles aqui, mas que pode ser copiado por muitas propriedades, por muitos produtores. E agora a gente visita mais uma unidade de ensino, pesquisa e extensão da UFV para falar um pouco sobre aves de corte. Esse é mais um episódio da Mini Fazenda. Olá, sejam bem-vindos! Hoje iremos abordar os aspectos relacionados à avicultura de corte, trazendo informações atualizadas, mitos e curiosidades acerca desta prática. Me chamo Joyce Barcelos, sou médica veterinária e atualmente estudante de doutorado do programa de pós-graduação em zootecnia aqui da Universidade Federal de Viçosa. A produção de frangos de corte ocorre no setor de avicultura do Departamento de Zootecnia. E o professor responsável pelo setor é o professor Areli Calderano. O Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo. Só em 2020, segundo dados do IBGE, o Brasil foi responsável pela produção de 13,8 milhões de toneladas de carne de frango. É muito frango. E no mercado externo, o Brasil desponta sendo o principal exportador dessa carne no mundo. Essa expressividade, tanto no mercado nacional quanto internacional, foram responsáveis por gerar uma receita de 6.123 bilhões de dólares somente no ano de 2020. Os principais destinos da carne de frango brasileiro no mundo são a China, Coreia do Sul e Singapura. Quanto ao mercado interno, a carne de frango é muito presente na mesa dos brasileiros. O brasileiro consome, em média, 45 quilos de carne de frango por pessoa ao ano. Essa é uma excelente opção de proteína magra que traz diferentes nutrientes essenciais para o organismo, como minerais e vitaminas. Além disso, a proteína vinda do frango é uma ótima opção dentre as demais proteínas de origem animal, com um preço relativamente acessível à população. E por falar em preço, quais são os pontos que afetam o preço final da carne de frango para o consumidor? Dentro do galpão experimental, nós conseguimos observar alguns desses fatores. O preço da carne de frango vai englobar diferentes custos do sistema de produção, sejam eles relacionados aos custos com a ração, com a infraestrutura total do galpão, como equipamentos, transporte, energia elétrica, dentre muitos outros. Mas sem dúvidas, dentre todos esses fatores, o principal custo que impacta no preço do frango é o custo com a alimentação dessas aves. Isso porque o custo com a alimentação gera em torno de 70% do custo total da produção dessas aves. É muita coisa. Com relação à alimentação dessas aves, as dietas brasileiras se baseiam principalmente em dois principais ingredientes, o farelo de milho e o farelo de soja. Juntos, os dois formam uma combinação perfeita entre uma fonte de energia, advinda do milho, e uma fonte de proteína de origem vegetal, dada pela soja. No entanto, apesar dessa combinação ser perfeita nutricionalmente, o preço desses insumos influencia muito na flutuação do custo de produção da ave de modo geral. E dessa forma, esse preço é repassado para o consumidor. Vale lembrar que a produção de frango de corte é hoje, dentro das atividades agropecuárias, muito desenvolvida. Em menos de 50 dias, um lote fica pronto e dá lugar a outro. O capital de giro nesse setor é muito rápido. E por falar em tempo de produção, quanto tempo leva para que um frango de corte chegue à idade de abate? Bem, um frango de corte leva em torno de 42 a 45 dias de vida após o nascimento para chegar no peso ideal. Com essa idade, as aves chegam em torno de 3,2 kg a 3,6 kg e só então são destinados ao frigorífico. Mas a pergunta que não quer calar, como as aves chegam tão rápido ao peso de abate?
Ao contrário do que se fala, na avicultura não são utilizados hormônios exógenos. A utilização de hormônios exógenos é uma prática proibida pelo Ministério da Agricultura, além de ser ineficaz para melhorar o desempenho das aves. Então, não é feita a utilização de hormônios exógenos, seja via água, via ração ou mesmo a aplicação injetável de hormônios. A pergunta que não quer calar: como esses animais desenvolvem tão rápido? Esse rápido desenvolvimento dos animais é dado através de anos de estudos e pesquisas em diferentes segmentos, como melhoramento genético, sanidade, nutrição animal, ambiência, técnicas de manejo, que juntos corroboram para que os animais tenham condições ideais de crescimento e, dessa forma, possam expressar o ápice do seu desempenho produtivo. Além disso, comercialmente são utilizadas linhagens direcionadas para a produção de carne e não de ovos. Essas linhagens apresentam excelente conformação de corte, crescimento rápido e excepcional conversão alimentar. Essas linhagens são híbridas, que empregam genes relacionados à produção de carne, com pouca ênfase na produção de ovos. Dessa forma, um frango de corte não é a mesma coisa que uma galinha poedeira. São animais com objetivos produtivos diferentes, que apresentam diferenças fisiológicas e de desempenho bem marcantes. Outra curiosidade sobre o desempenho desses animais é relacionada ao sexo. As fêmeas apresentam um desempenho inferior ao dos machos, mesmo que criadas sob as mesmas condições. As fêmeas têm um desempenho menor devido a particularidades fisiológicas e metabólicas. Dessa forma, quando possível, os produtores fazem a separação de lotes de acordo com o sexo, ou seja, lotes de macho e de fêmeas, pensando em melhorar os seus índices produtivos. Dessa forma, tanto os machos quanto as fêmeas terão um manejo individualizado, possibilitando mesmo a elaboração de dietas específicas para cada sexo e, dessa forma, termos o melhor desempenho para ambos. Outra comparação pode ser feita entre o frango de corte criado em granjas comerciais e as aves criadas em piquetes no sistema caipira. A diferença entre cada um deles se dá basicamente por dois fatores: a alimentação e o processo de criação dessas aves. O frango de corte é criado em condições mais ideais para a espécie, dentro de galpões, onde a ambiência, a nutrição e outros fatores são controlados. Já as aves criadas em piquetes têm um sistema menos controlado pelo homem, onde as aves estão mais sujeitas às adversidades do ambiente. Outra diferença marcante está na alimentação dessas aves. Os frangos de corte recebem uma alimentação baseada em suprir todas as exigências nutricionais dessas aves e ter alimentos cada vez mais disponíveis para que haja a máxima conversão desse alimento em produção de carne. As aves criadas em sistema caipira normalmente recebem uma alimentação mais variada, com acesso a piquetes, minhocas, insetos e alimentos alternativos. Esses alimentos alternativos têm uma menor capacidade de converter este alimento em carne. Por isso, o desempenho dessas aves acabam sendo inferior aos dos frangos criados em sistemas comerciais. Por isso, a idade de abate dessas aves geralmente é um pouco mais longo, em torno de 80 e 90 dias. E se você quiser conferir mais episódios da Mini Fazenda, é só acessar o site oficial da Semana do Fazendeiro, que lá você encontra mais episódios desse passeio pelas unidades de ensino, pesquisa e extensão da UFV. Agora a gente vai ver um evento que já se tornou tradição na Semana do Fazendeiro. É o Torneio Leiteiro, que também representa muita competitividade. Nesse ano de 2021, foi realizada a 5ª edição. 26 competidores foram divididos em 4 categorias. Mais de 1 tonelada de leite foi recolhida nas semanas onde a competição esteve acontecendo. E a gente vai ver agora a premiação que ocorreu na tarde desta quarta-feira. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de premiação do 5º Torneio Leiteiro de Viçosa e região. Realizado na programação da Na tarde desta quarta-feira aconteceu a cerimônia de premiação do 5º Torneio Leiteiro da 91ª Semana do Fazendeiro da UFV. 27 participantes foram divididos em 4 categorias. Agricultor familiar vaca Premipara. O terceiro lugar ficou com Maurílio Neves e a vaca Mel. O segundo lugar,
Adilson Aparecido com a vaca Donzela. E em primeiro lugar, Fabrício Antônio e o animal Jamile. Na categoria Agricultor Familiar Vaca Multípara, o terceiro lugar ficou com Rita Cardoso e o animal Linda. O segundo lugar com Joaquim Moreira e a vaca Sereia. Em primeiro lugar, Fabrício Antônio com a vaca Maraísa. O terceiro lugar ficou com Alvimar Sérgio de Carvalho e a vaca Manuela. O lugar ficou para o EP Gado de Leite, representada pelo Bernardo Martins e a vaca Vênus. Em primeiro lugar, Antônio Maria com o animal Lorena. Na categoria Demais Agricultores Vaca Multípara, o terceiro lugar ficou com Alvimar Sérgio de Carvalho e a vaca Bolívia. Na segunda colocação, a UEP Gado de Leite da UFV com a vaca Samara. E no primeiro lugar, Antônio Maria com o animal Dulcineide. Mais de 1.000 quilos de leite foram recolhidos durante essa etapa do torneio leiteiro da Semana do Fazendeiro da UFV. Na cerimônia estavam presentes autoridades da UFV e também os apoiadores e patrocinadores do evento. A cerimônia foi realizada de maneira breve, por conta das restrições devido à Covid-19. Ao final da premiação, o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa, José Ambrósio, deixou um recado para os espectadores que puderam acompanhar a cerimônia ao vivo pela TV Viçosa e também nas redes sociais da Universidade Federal de Viçosa. Então esse é um momento de alegria, né, por termos conseguido levar a bom termo um torneio leiteiro que muita gente não acreditava por conta das restrições decorrentes da pandemia. Mas com a criatividade da nossa equipe, com a criatividade das pessoas envolvidas na Semana do Fazendeiro, conseguimos fazer um evento sensacional. E esse foi o programa especial da Semana do Fazendeiro de 2021 de hoje. Essa que é a 91ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa. Mais conteúdo sobre a Semana do Fazendeiro é só acessar o site oficial da semana que está aparecendo aqui na tela. Você continua agora acompanhando a programação especial da 91ª Semana do Fazendeiro de 2021. Até amanhã, tchau!